Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos começar mais um livro da Bíblia. Hoje nós vamos ler duas cartas. Hoje vamos ler a carta do apóstolo Paulo a Tito, seu filho na fé. Essa carta tem 3 capítulos, mas vamos ler também a carta a Filemon, o menor livro do Novo Testamento, com apenas um capítulo. Então nossa leitura vai ser de 4 capítulos. Livro de Tito, livro de Filemon, para que possamos concluir o ano é, no tempo que planejamos. Que privilégio. Carta de Tito. Deixa eu trazer algumas informações. O autor dessa carta é o apóstolo Paulo. Provavelmente ela foi escrita entre o ano 63 e 65 depois de Cristo. Por que eu estou dizendo provavelmente? Cravar a data exata é quase impossível. Essa carta foi escrita após a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. Sua primeira prisão, ele foi prisioneiro na sua própria casa. A segunda prisão, ele já vai para o cárcere. Tito é um colaborador de Paulo, um jovem que Paulo vai preparar, e ele foi designado por Paulo para estabelecer as lideranças nas igrejas que Paulo havia organizado. Então, a missão dele era organizar as igrejas locais que o apóstolo Paulo havia estabelecido. Então, vamos aqui. Essa carta ela é muito preciosa, a carta de Tito, assim como a carta de Paulo a Timóteo, as duas dela, traz informações muito fortes sobre a igreja, sobre como estabelecer a liderança da igreja, quais são os padrões desses líderes, pastores, diáconos que vão liderar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então é um livro importantíssimo para a igreja, importantíssimo para mim e para você. Vamos lá, capítulo 1 da carta de Paulo a Tito. 1. Ele vai falar das qualificações dos líderes e o combate aos falsos ensinos. O capítulo 1 começa do verso 1 ao verso 4, como todas as cartas de Paulo. Nós temos aqui a saudação de Paulo. Eu gosto muito da forma que Paulo se identifica aqui. Ele começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Quero te lembrar novamente, essa palavra servo é escravo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, ele começa com uma saudação, se identifica como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, e ele escreve a Tito, que ele fala que é um verdadeiro filho na fé. Paulo vai usar essa expressão filho na fé para Timóteo, que nós vimos, e usa também aqui para Tito. O verso 5, nós temos a missão aqui de Tito. Olha o que Paulo diz: a razão de ter o deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero em cada cidade, como eu o instruí. Por que Paulo dá essa missão para Tito? Porque Paulo, na primeira viagem missionária, vai estabelecendo as igrejas, passa um período curto nessas igrejas, ele não tem tempo de treinar e estabelecer uma liderança nessa igreja. Essa igreja fica na liderança dentro do padrão que já era naquele tempo. Os mais idosos, os mais experientes é que lideravam. Só que agora, Paulo coloca Tito para estabelecer uma liderança preparada, não apenas pela idade, pela experiência, isso era levado muito em conta, mas agora muito bem preparada para dar sequência ao trabalho que começou com o apóstolo Paulo. O verso 6 ao 9, nós temos aqui as qualificações para o presbítero. Aqui nós não vamos ver o nome pastor, nós vamos ver o nome presbítero, presbítero, bispo, pastor, é a mesma pessoa, é aquele que está à frente do rebanho, da igreja de Jesus. Os líderes aqui, Paulo, nas qualificações, ele diz que eles têm que ser irrepreensíveis, maridos de uma só mulher. Então, Paulo está trazendo ensinamento, mas aqui já combatendo a poligamia.
Porque uma vez que ele coloca um alto padrão para aquele que está à frente, para você entender, vou usar a expressão, para aquele que está no altar, onde todos estão olhando e imitando a fé e a postura daquela pessoa, ele traz um ensino correto sobre o casamento e a relação com a mulher. Então ele diz, ó, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes, hospitaleiros, moderados, aptos para ensinar e firmes na palavra. Então ele fala da postura dele com a mulher, com a esposa, marido de uma só mulher, da postura com os filhos devem ser crentes, porque o argumento de Paulo é, se você não administra bem a sua casa, como você vai administrar a casa do Senhor? E aí ele fala de ser hospitaleiros, moderados, e aqui ele fala algo que é muito importante. Ele diz, apto para o ensinar. Então, na visão de Paulo, dentro dos ensinos de Paulo, da teologia paulina, todo pastor, todo presbítero tem que ter habilidade para ensinar, tem que estar apto para ensinar. Não, mas eu sou pastor e eu não sou mestre. Mestre é aquele que tem um dom de ensino, ok, mas todo pastor precisa estar apto para ensinar. Todo presbítero, ou bispo, ou pastor, precisa estar apto para ensinar e precisa manejar bem a palavra, precisa conhecer bem a Bíblia. Pastor, e se eu conhecer um pastor que não conhece a Bíblia? Ele não é pastor. As qualificações estão aqui. Então ele dá uma série de qualificações e a pessoa, para exercer o ministério, precisa estar enquadrado nessas qualificações. O verso 10 até o verso 16, que aí termina o capítulo 1, Paulo traz orientações e advertências contra os falsos mestres. Paulo vai alertar sobre falsos mestres, especialmente os que promovem falsos ensinos para ganhos desonestos. No tempo do apóstolo Paulo, tinha falsos mestres. Nos dias de hoje, tem falsos mestres. Você está entendendo por que o presbítero, o pastor, precisa ser apto para ensinar? Porque o ensino correto faz com que as ovelhas conheçam as Escrituras, conheçam Deus, e a Bíblia diz: vocês estão perecendo porque lhe falta conhecimento. Se você está debaixo do pastoreio, do ensino de alguém que está apto para ensinar, você vai conseguir diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso. O que é verdadeiro está nas Escrituras. O que é falso, como Paulo vai dizer, são fábulas, invenções humanas que são feitas apenas para te prender. E Paulo vai dizer: foge dessas pessoas, desses lugares. Esses falsos mestres, eles estavam promovendo ensinos falsos com o propósito de arrecadação de dinheiro para fins próprios. Não era para a igreja, não era para melhorar a igreja, era para fins próprios. E aí ele cita um provérbio cretense, chamando-os de mentirosos e preguiçosos. Essa é uma característica muito forte do falso mestre, do falso pastor. O verso 9, para mim, é o texto-chave aqui desse capítulo. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, tal como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, Paulo agora vai falar das instruções para vários grupos, ou seja, ele traz aqui a vida cristã na comunidade. A gente sabe que viver em comunidade não é fácil. Ah, pastor, eu não gosto assim de viver em comunidade. Você não tem que gostar. Nós temos que viver em comunidade, porque é em comunidade que nós somos aperfeiçoados. Aperfeiçoados. E aí o verso 1 ao 10, nós temos as instruções de Paulo a diferentes grupos. Olha as instruções de Paulo. Paulo instrui Tito a ensinar a sã doutrina e dá orientações para homens idosos, mulheres idosas, jovens e servos. Então nós temos grupos, homens idosos, mulheres idosas, jovens, servos. Quero te lembrar que Timóteo teve dificuldade por causa das mulheres idosas que resistiam ao seu ensino pela sua idade. E aí ele traz para cada grupo que eles devem viver de forma que adorne a doutrina de Deus. Então, olha, se você é idoso, se você é jovem, se você é servo, não importa qual grupo, mas a sua maneira de viver tem que glorificar a Deus. Sua maneira de viver tem que ser luz,
um viver correto, um viver que agrada a Deus, que alegra o coração de Deus. E a única maneira de viver assim é segundo as Escrituras. O verso 11 a 14, Paulo fala da graça que transforma. A graça de Deus apareceu, e Paulo vai dizer, ela apareceu trazendo salvação a todos e nos ensinando a renunciar à impiedade. Então, graça não é um certificado que você pode andar de qualquer maneira. Não, não. Graça, esse favor imerecido que nos alcançou e nos salvou, foi para nos levar agora a uma vida de renúncia. Renunciar e viver uma vida piedosa. Eu renuncio à impiedade, eu renuncio à mentira, eu renuncio a tudo aquilo que desagrada a Deus. E ele fala assim: nós devemos viver de forma correta enquanto nós aguardamos a esperança bendita. Qual é a esperança bendita? A volta de Jesus Cristo. Então eu ando correto, aguardando a volta de Jesus. Porque se eu estiver andando de forma errada e Jesus vier, eu não vou encontrar com Jesus, eu vou ficar e eu vou perder a salvação, a porta, a oportunidade vai se fechar. Então ele chama para um andar correto. Não, não, não pense que é um andar em perfeição. Nós não somos perfeitos, mas é um esforço para andar de forma correta. E quando errarmos, nós vamos até Deus com coração e arrependimento, com lágrimas, choro, pedindo a Deus perdão e pedindo a Deus misericórdia da nossa vida. O verso 15, Paulo, ele instrui Tito a ensinar, exortar e repreender com autoridade, sem permitir que ninguém o despreze. Deixa eu ler só o verso 15. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade, ninguém o despreza. O que ele deve ensinar? Essa vida correta, essa vida piedosa, que vai agradar a Deus. E ele está dizendo, ensine com autoridade, ninguém te despreze. Por que Paulo traz essa orientação para Timóteo? Porque é um ensino que muitos não querem ouvir. Muitos querem ouvir um ensino que mexe com o ego dele, que joga ele para cima e que não confronta aquilo que é errado. Mas o evangelho sempre vai nos confrontar com o que é errado. O que é errado, é errado. O que é certo, é certo. Vamos ao capítulo 3. Capítulo 3, nós temos aqui Paulo falando sobre a conduta cristã. Paulo fala sobre as boas obras, como que eu e você devemos andar, e a renovação pelo Espírito Santo. O verso 1 ao 2, Paulo fala da conduta cristã na sociedade. Olha, lembre-se a todos que se sujeitam aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Então, o que Paulo está trazendo? Paulo está trazendo aqui, meus irmãos, o ensino. Como que eu e você devemos andar? Ele diz, submeta-se à autoridade. A autoridade foi constituída por Deus. Agora, eu vou obedecer essa autoridade no Senhor. Se essa autoridade estiver trazendo uma direção contrária às Escrituras, eu posso me posicionar, porque a minha vida, a sua vida é guiada aqui. Mas se o que ela está pedindo não é contrário às Escrituras, eu e você temos que obedecer. Temos que orar por ela, abençoar a vida dela, nós temos que andar de forma pacífica, de forma amável, porque, e gentios, com todos, para que quando olharem para nós, vejam Jesus em nossas vidas. O verso 8 ao 11, no primeiro verso 3 ao 7, verso 3 ao 7, né, Paulo fala da salvação pela graça. Paulo relembra que eu e você, que todos nós, e que cada um desses irmãos dessa igreja que Tito está passando, todos fomos salvos não por obras, mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Então a salvação não é pelaquilo que eu faço. Ah, pastor, eu pensei que era pelas obras. Não, a salvação é pela graça de Deus. Então ele traz esse entendimento. Eu e você fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E foi através da regeneração e renovação do Espírito Santo. Como é o processo do novo nascimento? Quando eu creio em Jesus, e eu abro meu coração e eu confesso Jesus como Senhor e Salvador,
Isso só é possível porque lá em João 14, Jesus disse que o Espírito Santo, quando viesse, nos convenceriam dos nossos pecados. Então não foi uma decisão apenas minha, mas o Espírito Santo trabalhou no meu coração para que eu pudesse confessar Jesus como Senhor e Salvador. Nesse momento, o Espírito Santo faz esse processo de regeneração, esse processo de renovação. Eu deixo de ser o velho homem, dominado pelo pecado, e eu me torno uma nova criatura, que agora vai ser aperfeiçoada pelo Espírito Santo. Não é uma mudança de um dia para o outro, mas é uma mudança que vai acontecer ao longo de toda a caminhada. Verso 8 ao verso 11, nós temos Paulo falando das práticas de boas obras. Entenda, ele falou do verso 3 ao 7 que a salvação não é por obras, mas ele vai dizer que é importante que uma vez que eu entreguei minha vida para Jesus e eu nasci de novo, agora eu preciso praticar as boas obras como fruto da fé. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo. E o fruto da minha fé vai ser demonstrada nas minhas obras. Então as obras não salvam, mas ela é o resultado da obra que Jesus e o Espírito Santo fizeram na minha vida. E aí ele vai instruir Tito a evitar discussões tolas e divisões. Você percebe que em todo o tempo o caminho é o mesmo. Foge dessas conversas tolas, isso não te leva a lugar nenhum. Isso não leva a lugar nenhum. E aí o verso 12 ao 15, nós temos as saudações finais e as instruções finais do apóstolo Paulo. Paulo pede que Tito se una a ele em Nicópolis, e ele vai encerrar sua saudação e exortação falando para ajudar os necessitados. Deixa eu ler aqui o verso 14. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos que estão comigo enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Então ele faz a sua saudação final, sua observação final, e ele traz essa orientação. Então, Paulo aqui no capítulo 3, ele está nos mostrando que nós devemos demonstrar a nossa fé através de boas obras, vivendo como cidadãos exemplares, né, e refletindo a bondade de Deus em nossas ações diárias. Terminamos a carta do apóstolo Paulo a Tito. Agora vamos ler a carta de Filemão. A carta de Filemão é a carta mais curta do Novo Testamento. Paulo vai escrever ela à mão para Filemão, seu amigo. É uma carta pequena, mas ela traz consigo uma mensagem muito linda. Paulo escreve essa carta de Roma, enquanto ele está preso em Roma, aproximadamente ali entre o ano 60 e 62, e essa carta é dirigida a Filemão. Ele é um cristão da cidade de Colossos, e ele possui um escravo chamado Onésimo, e o foco da narrativa está em Onésimo. Vamos lá? Verso 1 ao 7, nós temos as saudações e ação de graça de Paulo. Paulo vai iniciar essa carta, eu sou apaixonado por essa carta, você vai ler e você vai apaixonar por ela também. Paulo inicia a carta com uma saudação calorosa a Filemão. E ele fala também de Áfia, provavelmente a esposa de Filemão. E ele fala de Arquipo, provavelmente é o líder da igreja que se reúne na casa de Filemão. Por que reúne na casa de Filemão? Porque a igreja naquele tempo não tinha um local fixo, como hoje temos. Paulo vai louvar a fé e o amor de Filemão. E ele destaca ele como tem sido uma bênção para os santos. Então ele fala da fé e o amor, e ele fala que a fé e o amor de Filemão tem sido algo que tem aquecido o coração de outros. Olha como isso é importante. A gente acha que ninguém está nos observando, mas pode ter certeza. Tem pessoas que estão espelhando na sua fé, no seu amor, no seu serviço, naquilo que você faz. Ah, pastor, mas eu faço tão pouco. Ah, eu podia ser melhor. Mas tem gente olhando para você. Acredite em mim, tem pessoas olhando para você. O verso 8 até o verso 16, Paulo vai falar agora por Onésimo. Paulo faz um apelo pessoal a Filemão. Quem é Onésimo? Onésimo foi escravo de Filemão. Ele foge de Filemão, e o fato de um escravo fugir
isso poderia trazer consequências, até mesmo a morte desse escravo, e ele vai para Roma, e em Roma ele se converte em um dos cultos que Paulo realizava na sua casa. E ele começa agora a ser discipulado por Paulo e, e servir Paulo ali. Só que Paulo decide enviá-lo de volta para Filemon. E aqui está o apelo pessoal de Paulo. Paulo ele vai dizer o seguinte: eu posso usar a minha autoridade, Filemon, mas eu não vou usar a minha autoridade. Eu vou fazer um apelo em nome do amor. E o apelo é para que Filemon recebesse Onésimo, não mais como escravo, mas agora como irmão em Cristo. Então, num império que era sustentado por escravo, Paulo está falando para um irmão em Cristo: você vai receber esse escravo não mais na condição de escravo, mas na condição de irmão. Então aqui está o ensino de Paulo. Ah, Paulo concordava com a escravidão? Não. O contexto daquela época era comum a escravidão. Mas quando Paulo fala assim, você vai receber um escravo fugitivo que poderia ser punido ou morto, mas você vai recebê-lo como irmão. Gente, isso é um ensino assim absurdo sobre esse assunto. Só quem é cego que não quer ver mesmo, né? E aí Paulo menciona que Onésimo, anteriormente inútil, agora se torna útil, tanto para Paulo quanto para Filemon. E aí ele vai destacar a transformação pela graça. Então ele pega o significado de Onésimo, que é inútil, para dizer, olha, ele não é mais inútil, ele se tornou útil. Por que ele se tornou útil? Porque ele nasceu de novo. Agora se tornou um cooperador do reino, como Paulo e como Filemon. O verso 17 a 21, nós temos uma promessa de restituição. Olha a postura de Paulo, que linda. Paulo se compromete a pagar qualquer dívida que Onésimo tenha causado a Filemon. Gente, isso aqui é evangelho. Paulo está preso e Paulo está dizendo assim: eu vou pagar. Se ele trouxe algum dano, eu vou pagar. Isso é evangelho. Como que isso me ensina? E aí ele faz um apelo à generosidade de Filemon, lembrando de sua própria dívida espiritual com Paulo, que o levou à fé. E aí essa carta termina, verso 22 ao 25. Paulo conclui e abençoa. Paulo expressa a esperança de visitar Filemon, o que não vai acontecer. Era o desejo de Paulo, mas ele não consegue ir. E em breve, de visitá-lo em breve, e ele encerra com saudações de outros companheiros na fé e uma benção. Olha aqui, vamos só pegar aqui o último versículo, verso 23. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meu companheiro, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Né? Verso 16, o pedido dele para Filemon sobre Onésimo, já não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então, quando a gente vê esse ensino de Paulo, eu chamo a carta de Filemon como a carta do amor, porque é nítido o amor de Paulo com Onésimo, o amor de Paulo com Filemon. Então, essa carta nos desafia a viver os valores do Evangelho, mesmo que tudo à nossa volta não estejam vivendo. O Império Romano foi um império construído em cima de escravos. Mas Paulo escreve para Filemon dizendo: você vai andar de forma diferente. Que coisa linda. Nós terminamos 2 cartas. E amanhã, pela graça de Deus, começamos a carta de Hebreus. Pensa numa carta linda e nós vamos mergulhar nessa carta aos Hebreus. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, eu te encontro aqui amanhã para mais um devocional.